Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que vira de cabeça para baixo a ideia que muita gente tem de networking. O livro é O Livro Negro do Networking, de Jeffrey Gitomer. E a nossa ideia aqui, com base num resumo bem detalhado dele, é ir fundo na filosofia da coisa, sabe? Como transformar contatos em relacionamentos para a vida toda. E olha, o livro já abre com uma frase que define tudo. Ele diz: estabelecer contatos é mera questão de ser amigável, de ter capacidade de se entrosar e de estar disposto a dar algo de valor primeiro. E essa parte final, dar algo de valor primeiro, é a chave de tudo, né? É uma abordagem que vai totalmente contra o que a gente vê no mundo corporativo. Geralmente, o networking é visto como uma caça, uma transação, aquela mentalidade de o que eu posso tirar dessa pessoa. Exato. E o Gitomer vira isso de ponta cabeça. Ele diz que o sucesso não vem de extrair valor, mas de se tornar uma fonte de valor. É quase uma previsão do que a gente chama hoje de marca pessoal, de marketing de conteúdo. A venda vira consequência. Uhum. Essa ideia de ser um imã e não um caçador de oportunidades é muito poderosa. E ele começa a construir isso falando da própria ferramenta, o tal livro negro. Ele lembra com nostalgia daquele caderninho antigo de contatos que hoje virou nosso celular. E aí ele joga uma pergunta que é um soco no estômago, assim. Qual é? Como você ficaria se sua lista de contatos desaparecesse amanhã? Dá um pânico só de pensar. Ele até conta que lembra de telefones de 40 anos atrás, mas não sabe de cor o número das próprias filhas hoje. Genial essa anedota. Ela mostra a armadilha da tecnologia, né? A gente ganhou agilidade, mas talvez tenha perdido um pouco da intenção, da profundidade. E a questão que ele levanta não é sobre papel ou digital, mas sobre a força da conexão. Sei. E ele usa uma métrica de um outro autor, Harvey Mackay, que é o teste de fogo para qualquer rede de contatos. A pergunta é: para quem você pode ligar às 2 da manhã pedindo ajuda? Isso sim mede o valor da sua rede. Não é o número de conexões no LinkedIn. É sobre confiança. É uma diferença brutal. Uma lista e uma rede são coisas bem diferentes. E fica claro que o livro não é para o vendedor impaciente que quer grana fácil, como ele mesmo diz, é um projeto de longo prazo. Para organizar isso, ele divide tudo em 6,5 recursos para o sucesso. O primeiro parece simples: quem eu conheço, mas não é só fazer uma lista. Não é. É uma auditoria do seu capital humano. Um jeito chique de dizer qual o valor das pessoas que já estão na sua vida. E essa auditoria vem com umas perguntas bem difíceis, tipo: as pessoas gostam de mim de verdade? Eu sou visto como alguém que ajuda ou que só pede? É um diagnóstico sem anestesia, né? Totalmente. E depois desse choque de realidade, vem o recurso 2. O que estou querendo? A frase de efeito é: se você não sabe o que quer, provavelmente não vai conseguir nada. Mas o mais curioso é que o exercício não é sobre o que você quer dos outros, mas o que você vai oferecer a eles. Exato. É aí que a filosofia de doador de valores começa a virar prática. E esses 2 primeiros passos são só sobre autoconhecimento e estratégia. É o planejamento que, sei lá, 90% das pessoas pulam antes de ir para um evento. A gente vai direto para ação, né? Distribuir cartão. Pois é. E sem essa base, é tudo tiro no escuro. A ideia de dar primeiro parece altruísmo, mas é pura estratégia. O livro fala em retribuição cósmica, mas a gente pode traduzir para algo mais pé no chão. Reciprocidade. Você constrói uma reputação de pessoa generosa e competente. Certo. Mas como essa filosofia, que pode soar um pouco abstrata, vira ação de verdade? Aí ele entra nos recursos mais práticos. O recurso 3 é: o que eu faço? É a mecânica da coisa. E aqui ele diferencia networking de smart working. Networking é só aparecer nos lugares. Smart working é ter um plano. Por exemplo, ele fala para ir onde seus clientes ideais estão, não onde é mais fácil ou perto de casa. Parece óbvio, né? Mas pouca gente faz, a gente vai no mais conveniente. Exato. Ele fala de ter disciplina de calendário, de se comprometer com metas claras. E uma das metas é bem ousada: passar 75% do tempo num evento falando com gente que você não conhece. Honestamente, isso parece muito difícil. A nossa tendência é ir direto para a rodinha dos conhecidos. É super difícil. Mas a dica para quebrar essa barreira está no recurso 4,
Como fazer contato. O segredo não é ter um discurso de vendas, é buscar um elo genuíno com a pessoa. A conexão humana vem antes da de negócios. O objetivo é achar algo em comum, sabe? Um hobby, um livro que os dois leram, um desafio no trabalho. Ah, entendi. Então a meta dos 75% não é sobre coletar cartões. Não. É sobre praticar essa habilidade de criar conexões do zero. É um treino para sair da zona de conforto. Faz sentido. É um treino de curiosidade, de se interessar antes de tentar ser interessante. Isso me lembra uma citação que o livro traz do Charles Tremendous Jones. Ele diz que a diferença entre onde você está hoje e onde vai estar daqui a um ano depende das pessoas que você conhece e dos livros que você lê. Exatamente. Ou seja, não dá para deixar sua rede de contatos ao acaso. Requer um plano, deliberação. E essa deliberação que leva a gente para o recurso que para mim é o coração do livro. É a grande virada. Espera aí. Então, depois de todo esse trabalho de planejar, ir aos lugares, conversar, o objetivo não é ter uma lista gigante de contatos. Não. O objetivo é construir uma reputação tão forte que os contatos certos venham até você. É o recurso 5. Quem conhece você? Isso muda tudo. Completamente. A filosofia mais poderosa não é quem você conhece, mas quem conhece você e pelo que te conhece. É sair da caça e ir para a atração. Em vez de bater na porta, as pessoas batem na sua. Uau! E como se faz isso? O que o livro sugere? Ele dá 3 segredos, bem práticos. Primeiro, seja publicado. Hoje isso é muito mais fácil. Pode ser um blog, artigos no LinkedIn, uma newsletter, algo que te posicione como autoridade. Entendi. Segundo, use a internet para entregar valor. Na época ele falava de e-zines, que são as newsletters de hoje. A lógica é a mesma. Apareça na caixa de entrada das pessoas com algo útil, não com um pedido de venda. E terceiro, fale em público. Uma palestra, um workshop, até um webinar. Você ganha visibilidade e credibilidade de uma vez só. E essa estratégia meio que anula a necessidade das chamadas frias, que o livro chama de patéticas. Porque a dinâmica se inverte. Quando alguém te procura porque leu um artigo seu, a conversa já começa com um nível de confiança. Já começa lá na frente. O valor já foi entregue antes mesmo da primeira conversa. Mas é uma filosofia que exige paciência, né? E levanta uma questão. E a pessoa mais introvertida, que não curte falar em público, se expor tanto? Boa pergunta. O livro não entra muito nisso, mas a beleza da estratégia é que ela é adaptável. A pessoa introvertida pode brilhar na escrita, por exemplo. Construir uma autoridade gigante com artigos profundos. O canal pode mudar, o princípio é o mesmo. A forma varia, mas o princípio de ser um farol de valor continua. E isso nos leva aos recursos finais, que amarram tudo com exemplos. O recurso 6 tem uma história incrível. A do aeroporto, de Dallas. É fantástica. O autor vê um cara super frustrado, chutando a mala. Em vez de ignorar, ele vai lá, oferece ajuda, descobre que o sujeito perdeu o voo e ajuda o cara a se acalmar, a remarcar. Um gesto simples. Sem nenhuma segunda intenção. Nenhuma. Meses depois, esse mesmo cara liga para ele e oferece um contrato de $750 mil. Por quê? Porque ele lembrou daquele cara que o ajudou num momento de vulnerabilidade. É a filosofia em ação. É uma história quase de filme. E ela serve de gancho para o último conceito, o 6.5, que ele chama de netweaving. A ideia é revolucionária. Em vez de focar no que sua rede pode fazer por você, você começa a conectar pessoas da sua rede que podem se ajudar. Isso. Ele conta que o pai dele fazia isso o tempo todo. Vivia apresentando pessoas. E quando o filho perguntava, o que você ganha com isso? Ele respondia, nada e tudo. O universo sempre dá um jeito de me recompensar. Ao fazer isso, você deixa de ser só um ponto na rede e vira o conector, o hub. Seu valor se multiplica. Mas não tem um risco aí? Essa ideia de dar valor sem limites pode levar ao esgotamento ou a ser explorado por gente que só quer sugar, né? É uma crítica super válida. E embora o livro seja bem otimista, na prática, a gente precisa de discernimento. A chave não é dar de forma cega, mas de forma estratégica. Focar em construir relações com pessoas que também têm essa mentalidade de reciprocidade.
Com o tempo, a gente aprende a identificar quem são os doadores e quem são os sugadores. Não é sobre ser ingênuo, é sobre ser generoso com inteligência. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, os grandes pontos seriam: primeiro, a mudança de mentalidade, de transacional para relacional. Aham. Networking como amizade e confiança. Segundo, O foco total em dar valor primeiro, se posicionar como um recurso. com certeza. E, por fim, a virada de chave mais forte. Parar com a obsessão de quem eu conheço e focar em quem me conhece. E eu adicionaria só mais um ponto: a consistência. O networking, segundo de Tomer, não é um projeto com data para acabar. É um processo para a vida toda. É como cuidar de um jardim. Você tem que regar sempre para colher os frutos. Perfeito. E para fechar, tem uma reflexão do próprio livro que resume a importância de tudo isso. A citação é: só há duas grandes decisões na vida: o lugar para onde você está indo e quem você está levando para lá. E talvez aplicar esses princípios não seja só sobre negócios, mas sobre desenhar uma jornada de vida mais rica e muito bem acompanhada.